Olá, seja muito bem-vindo a mais um AgroPod, o podcast da Rural Business, onde nós tratamos de assuntos relacionados ao agro, à sua vida, porque afinal de contas você se alimenta, você se veste, você precisa se locomover e isso está diretamente relacionado à produção no campo, porque é de lá que sai a comida que você come, a roupa que você veste, o algodão, enfim, e sai também o combustível, ou muito do combustível que movimenta os nossos carros, caminhões, enfim. Tudo o que diz respeito à nossa vida passa necessariamente pelo homem e pela mulher do campo, o agronegócio. E no AgroPod você tem este grande segmento econômico do Brasil e do mundo abordado de uma forma completamente diferente. Hoje, nós vamos conversar com uma pessoa muito ligada ao campo, que é do Rio Grande do Sul. Ele é um cerealista e produtor rural. E, em nome dos gaúchos, ele vai trazer aqui um pouco da realidade que o Rio Grande do Sul tem vivido nos últimos anos. Um estado composto por gente guerreira, batalhadora, vencedora e que enfrenta uma sequência de eventos trágicos, mas não enverga. Ao contrário, se fortalece cada vez mais. Vamos receber o convidado de hoje aqui no AgroPod? O meu convidado é o seu Emery Tonial. Seu Emery, está me ouvindo? Estou, tudo bem. Tudo bem, seu Emery, um prazer enorme conversar com o senhor, trazê-lo aqui para a audiência do AgroPod, a audiência da Rural Business, que o senhor sabe, né? O senhor conhece a Rural Business já há muitos anos, é uma audiência qualificada que quer assuntos tratados profundamente. O senhor está falando de onde, seu Emery? Estou falando de Passo Fundo. Passo Fundo, Bom Rio Grande dia, do Sul. Carmen. Bom dia. Bom dia, Carmen. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí. Dia também um pouco frio, temperaturas entre 4 a 6 graus, mas como eu sempre disse, no Rio Grande do Sul não tem habitantes, tem sobreviventes e vamos tocando o baile. É isso aí, seu Emery tem uma grande responsabilidade hoje, porque ele vai falar em nome dele, mas também dessa população gaúcha, né? Esse estado pujante, tão importante para o Brasil. Seu Emery, eu vou... Primeiro ponto que a gente sempre faz aqui na Rural Business, e eu vou aqui virar para a minha câmera, eu quero perguntar para o senhor, fazer as duas perguntas clássicas que a gente sempre faz aqui para os nossos entrevistados. O primeiro ponto, a Rural Business pagou alguma coisa para o senhor dar essa entrevista para a gente hoje? Ou bater esse papo aqui nesse podcast? Não, em absoluto não. Eu me sinto muito honrado em participar e é uma forma de retribuir o carinho que eu sempre tive da Rural Business. Sempre nesses mais de 20 anos de contatos, eu sempre recebi a melhor das atenções, então hoje chegou meu dia de retribuir participando e com muito orgulho desse podcast. Uma outra pergunta que eu quero fazer para o senhor. O nome do podcast é AgroPod. E aí eu gostaria de saber do senhor o que o agro não pode. Bem, o que o agro não pode é parar, não pode desanimar e tem que continuar batalhando como sempre fez. Então, nós temos que no próximo ano, na próxima safra, buscar fazer o nosso melhor, com carinho, com qualidade, com capricho, buscando obter os melhores resultados, tanto para nós que estamos nessa atividade, como pelo fruto que nós colhemos, que é o alimento. Então, se é uma coisa que não pode faltar às populações, é o alimento. Então, vamos continuar nessa saga de se dedicar à terra, esse carinho que a gente tem com a terra, fazer transformar em algo maior, que é o alimento para todo mundo. Senhor Emery, queria saber do senhor o seguinte, o senhor é cerealista e produtor rural. Explica para as pessoas que não sabem o que é ser um cerealista. Bem, Carmen, cerealista é uma empresa, que no meu caso comercial, né, em que se dedica a comercializar grãos. Então, nós fizemos a captação, nós padronizamos o grão, quando ele vem da lavoura, a gente limpa, seca e armazena, e o produtor entrega essa produção para a gente e vende o dia que quer.
Então, ele pega, se ele não tem compromisso, vamos supor, a safra se desenvolve, tipo, 40 dias é praticamente o forte de uma safra concluída, ele entrega e assim, na medida da necessidade dos compromissos dele, né, ele pega e vai comercializando. Então, nós fizemos essa intermediação aí com trades, com indústria, né, e vamos trabalhando nesse aspecto. Se dedicamos a receber o grão. Aqui, no meu caso, é mais concentrado em soja e trigo. Soja e trigo. E o senhor é produtor É. rural, né? O senhor produz o quê? Se- Bom, nós produzimos quando dá, né? É soja, milho, trigo, né? Que nós usamos como cultura aqui no sul. E há quantos anos o senhor está envolvido nessa atividade, seu Emery? Bem, aí vamos ter que dividir. Como cerealista, 25 anos. Só que antes eu trabalhei em uma outra cerealista, aí a minha função era contador e também, vamos para simplificar, eu era o número dois, né? Tinha só um acima de mim, eu fui adquirindo a experiência, a necessidade que eu tinha de aprender, né? Porque praticamente eu iniciei na atividade na hora que começou a aparecer a soja no Brasil como um produto alternativo, como principalmente para proteína animal, né? Então, que ele usava a proteína da soja para tratar animais. Para te ter uma ideia, primeiro grande estouro que houve assim, na Bolsa de Chicago, que eu me lembro, foi que, em função do El Niño e Laninha, no Peru, caía a produção de peixe. Então, naquele tempo, o grande proteína que era feito para a ração animal era a farinha de peixe. Então, aquele ano, como eu, em função desse fenômeno que já influenciava isso, né, caiu a produção de farinha de peixe e o mundo começou a procurar, então, a proteína vegetal. E aí começou a soja. Então, eu sou dos anos 70 que eu comecei nessa atividade, já trabalhando numa cerealista e já pegando esses casos que aconteciam no mercado, né? E aí, de lá para cá, só aumentou, só explodiu, porque antes disso, a grande cultura do Rio Grande do Sul era o trigo. O trigo. É curioso, né, seu Emery? O senhor acompanhou, então, teve o privilégio de acompanhar e ser um ator, assim, fundamental, como os produtores. O Brasil, de importador de alimento, ser um grande produtor e exportador, né? É verdade, o que a gente era muito incipiente a atividade, nós não tinha armazém graneleiros, aí na tempo se usava só sacaria, não tinha colheita, as máquinas colhiam só com saco, não era granel, não tinha tombadores, não tinha carroceria, caminhões graneleiros, era tudo no saco, né? Tudo tinha que sacar no saco de juta. Então, assim que começou a atividade de soja, assim como se fazia com o milho, que era sacado, trigo, né? E depois começou, a partir dos anos 70, então apareceram os primeiros graneleiros, os armazéns diferentes, os silos, então, tipo, aqui no Rio Grande do Sul tem uma companhia da SESA, esses silos Fundim V, silos metálicos, tudo isso foi acompanhando o desenvolvimento da nossa atividade aqui, que se propagou para todo mundo, né? Então, os Estados Unidos mais avançaram nesse aspecto, mas nós aqui surgiu realmente nos anos 70, 80, que aconteceu, que estourou a soja como produto assim, de forte influência, tanto na parte comercial como no resultado para o plantador, né? Seu Emery, tem uma parte do Brasil, ou alguns, vamos colocar a esquerda brasileira, que acredita que produtor rural está nadando em dinheiro. O senhor ficou rico? Se a experiência for uma riqueza, eu fiquei. Não, mas também devo tudo que eu tenho, eu devo a essa atividade, né? A parte de como contador e depois como cerealista. Mas eu estava até, não sei se falei anteriormente, né? Que eu nasci no mato, nasci numa serraria, porque o meu pai, que era aqui da região de Casca, ele pegou e foi para lá para ser madeireiro, né? Então, aí que começou todo o meu vínculo. Ele teve a mesma saga que muitos gaúchos que foram por outras querências, inclusive eles um dos fundadores da Universidade de Freiburgo hoje, que se transformou após ter terminado a atividade madeireira num polo da maçã, em que foi importado da Europa, principalmente da França, a variedade de maçã, parreiras. Aqui no sul só se ouvia falar nas variedades
mais coloniais, se dizia, né? Tipo uma Niágara, uma Isabela, uma uva. As primeiras vezes que se viu castas trazidas com barreiras e foi para essa região de Fraiburgo, que não tinha um grande líder, que é o René Frei, que inclusive deu origem ao nome do município. Então, meu pai participou disso também, como muitos saíram daqui, criaram novas cidades, abriram nossas fronteiras, eu comecei assim, né? E aí voltei para Passo Fundo, um pouquinho na minha história, por causa da... O meu pai tinha aquela sabedoria dos mais velhos, né? Diz que a única coisa que não podiam roubar dos filhos dele era a cultura, era o ensino, aquele que ele aprendia. Então ele teve que fazer uma opção entre seguir a sua saga subindo mais para o norte do Brasil, ou voltar para cá exatamente para dar essa possibilidade de nós ter faculdades, de poder estudar, e por isso voltamos ao Rio Grande. Então, aí, assim que começou tudo, né? É uma saga, né? É a saga do gaúcho, como o senhor diz. É impressionante como o povo gaúcho é aguerrido, né? Como o senhor disse, o Rio Grande do Sul não tem habitantes, tem sobreviventes. E uma das análises da Rural Business, dentre as várias que a Rural Business produziu para falar dessa situação terrível do Rio Grande do Sul, com relação a esses eventos, né, climáticos que estão afetando o Rio Grande do Sul, climáticos, né, aquela coisa, né, eventos naturais ou não. E nós vamos resgatar, seu Emery, eu quero que o senhor veja junto com a gente aqui, junto com a nossa audiência, uma análise feita aqui pela Rural Business e que vai falar diretamente do que está acontecendo, ou que já aconteceu e que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar juntos? Você tem acompanhado o que está acontecendo com os produtores do Rio Grande do Sul? Não? Acha que isso não tem nada a ver com você, que está a quilômetros de distância de uma fazenda que produz grãos, carnes e leite? Pois saiba que tudo o que você vai ver a partir de agora impacta diretamente no seu próximo prato de comida. O vídeo que você vai ver agora tem texto e direção de Júlio Brissac, diretor e analista-chefe da equipe de pecuária da Rural Business. Ao tomar conhecimento do conteúdo que nós vamos revelar agora, você vai entender por que estamos cada vez mais próximos da insegurança alimentar no Brasil e, por que não dizer, no mundo, já que a produção brasileira é um importante ator no abastecimento global de alimentos. Caso não saiba, neste momento, está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul uma série de protestos de produtores rurais de todos os portes, que diante de uma situação extremamente complicada, onde além dos naturais ou não eventos climáticos que vêm enfrentando sequencialmente nos últimos anos, eles estão agora no risco ou já estão saindo da atividade de produzir o alimento que você precisa todos os dias. Esses homens e mulheres que produzem a comida que a cada dia abastece a mesa da sua família estão protestando contra a atitude do atual governo, que promete, mas não coloca em prática o apoio financeiro necessário quando ocorrem verdadeiras tragédias, como a que se abateu sobre os gaúchos, e que é importante lembrar, é assegurada por lei. Sim, é isso mesmo. A prorrogação de dívidas do produtor é prevista no Manual do Crédito Rural. O Manual do Crédito Rural e a Política Pública de Crédito Rural já existem e, se as normas previstas por eles fossem cumpridas, nem precisaria de novas resoluções, como as anunciadas pelo Conselho Monetário Nacional. Mas a chegada de uma ação de impacto para amenizar a grave situação dos produtores do Rio Grande do Sul e que estão perdidos sem saber o que fazer, aumenta a cada dia. E está chegando no prato de comida diário de qualquer brasileiro. Os relatos de vários produtores gaúchos que chegam até a Rural Business mostram que, para tentar se manter na atividade, ao procurar uma instituição financeira para encaminhar o pedido de prorrogação de dívida, mesmo com a resolução agora vigente do CMN, na prática, o discurso governamental está longe da realidade desses produtores. E é importante pontuar que, diante da comprovação de frustração no Estado ou dificuldade de comercialização,
o produtor rural tem o direito de fazer o pedido de prorrogação dos seus investimentos. Sim, é um direito e que não pode ser arbitrado por esta ou aquela instituição financeira. Ou seja, não são os bancos que decidem se vão prorrogar ou não a dívida de um produtor. É obrigatoriedade. E se o produtor está comprovando o fato, tem de prorrogar. Mas o que esses produtores nos relatam é que, na prática, e é isso que eles estão denunciando nesses protestos, os bancos alegam que não têm recursos do governo para fazer a prorrogação. Não tem dinheiro para um recurso do crédito controlado ou do crédito livre. E segundo especialistas no assunto, as instituições financeiras estão transferindo para o produtor um problema que elas têm que resolver com o governo federal. Mas por que não tem recurso? Por que a política pública de crédito rural, ou seja, o Plano Safra, não obriga as instituições financeiras para que elas disponibilizem essa linha de crédito? A verdade é que vem aumentando o número de denúncias, que muitas instituições financeiras não estão nem protocolando o pedido do produtor. E quem está sentado numa agência bancária do interior do estado sabe disso. Na realidade, os produtores estão se sentindo intimidados, com medo de sofrer represálias, e perceberam que não tem como prorrogar as suas dívidas, já que não tem recurso. E sem prorrogação, o produtor fica sem crédito no banco. Outros produtores relataram à Rural Business que, ao pedirem o alongamento do prazo com base no Manual de Crédito Rural e receberem a notícia de que não tem como prorrogar, porque não tem recurso, são comunicados que podem fazer uma CPR ou uma cédula de crédito bancária. Ou seja, na prática, ele sai da proteção do Manual de Crédito Rural e passa a acessar uma linha de crédito comum, uma linha de crédito comercial, com taxas de juros impagáveis para a sua atividade de alto risco. Mas por que estamos colocando o alerta de risco de abastecimento? Portanto, risco de insegurança alimentar. Precisa explicar? Precisa sim, porque muitos ainda não se deram conta do perigo que todos nós estamos correndo, inclusive aqueles que vivem a milhares de quilômetros de uma propriedade rural. Meu amigo, os riscos de queda na capacidade produtiva do setor vêm aumentando na medida em que cresce o endividamento. E não é apenas no interior do Rio Grande do Sul, mas também nos estados do Centro-Oeste. Com certeza, aquele brasileiro que neste momento está sentado confortavelmente num escritório de uma grande cidade do Brasil deve ter lido aí notícias de que o estado do Mato Grosso já é recordista de pedido de recuperação judicial em empresas que produzem alimentos. Entendeu agora os riscos para a segurança alimentar? O governo se posicionou em relação a isso e já deveria ter destinado um volume de recursos diferente ou efetivo para atender essas instituições financeiras, para que elas pudessem acalmar os produtores que estão mobilizados e, por enquanto, apenas no estado do Rio Grande do Sul. Neste momento, as instituições financeiras tinham que estar junto com os produtores, cobrando do governo federal uma solução, não só do executivo, mas também do legislativo. Não estamos aqui pleiteando qualquer favor, mas sim um direito que já é garantido aos produtores de alimento do Brasil. Ou será que existe uma outra camada da sociedade querendo, na verdade, o caos no estado do Rio Grande do Sul? Será que temos aqui algum grupo interessado na falência do produtor gaúcho? Que história é essa de que não tem recurso no orçamento? Quando aconteceu a pandemia, você lembra, como surgiram do nada os bilhões em recursos públicos para combater a doença, hein? Todo aquele dinheiro também não estava previsto no orçamento. Ao todo, 95% do estado do Rio Grande do Sul foi varrido pelas enchentes. E como todo brasileiro sabe, algumas cidades literalmente sumiram do mapa e muitas outras ainda estão tentando se reconstruir. Os produtores desses quase 500 municípios gaúchos vão ficar, como estão até agora, sem uma ação efetiva por parte do Estado e do dinheiro que todos os brasileiros pagam através dos impostos? Até quando vamos ver esse jogo de empurra-empurra sem ações reais acontecendo? E você que está longe do dia a dia do produtor rural gaúcho e também do Brasil,
Vai esperar a insegurança alimentar bater na sua porta, chegar à sua mesa? A escalada de alta nos preços dos alimentos já é uma realidade, como você deve saber muito bem. E daí perguntamos, vai esperar sentado este cenário ficar ainda pior? E para terminar, mais uma vez lançamos a pergunta: será que por trás de toda essa barbaridade temos, na verdade, uma camada da sociedade tentando quebrar o produtor gaúcho e assim, quem sabe, deixar um ambiente pronto para comprar terras baratas no Rio Grande do Sul e no Brasil? Seu Emery, a gente viu aí nesta análise um pouquinho também da realidade que o senhor conhece muito bem, primeiro pelo fato de ser produtor rural, ser cerealista, conversar com outros produtores. Nesse momento, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Nós temos notícias de protestos, produtores quebrando, produtores tentando se reerguer. Infelizmente, isso é um fato que a gente precisa trazer aqui. Pessoas tirando a própria vida porque não estão conseguindo lidar com a realidade terrível de uma sequência de tragédias. Como é que está nesse momento no Rio Grande do Sul, senhor Emery? Carmen, eu não sei se me permite, é para ver como começou tudo isso agora nos últimos anos. Então foram 4 secas, 2 enchentes. A última safra cheia do produtor gaúcho foi no 2020 e 2021. Então, em 21, 22, nós tivemos o quê? Perda de 41% da nossa produção. O resto do Brasil, ter uma ideia, a produtividade média das lavouras de soja ficou em 24 sacos por hectare. A de trigo em 49 sacos. E a de milho em 59. Na nossa lavoura, nós estamos numa faixa de 70 sacos acima por hectare. Então, para ter uma ideia de quanto foi essa quebra. Em todo o Rio Grande do Sul, a quebra foi de 41% da produção gaúcha. Aí, nós seguindo para frente, 22, 23, nova seca. A média ficou 33 sacos por hectare para soja, 53 para o trigo, 81 para o milho. Aí começam as tragédias gaúchas. Em setembro, enchentes simplesmente arrasaram o Vale do Rio Taquari aqui. 400 mil pessoas desabrigadas, afetadas, 54 mortes, 5 mil desabrigados, 21 mil desalojados, 423 milhões de prejuízo na atividade. O que acontecia? Em setembro, nós temos a lavoura de trigo em época de florescimento e formação de espiga. Simplesmente perdeu a qualidade, toda a safra deste ano foi praticamente para a ração. E também o que aconteceu? Lavouras de milho estavam sendo implantadas. Também graves prejuízos com muita melhor parte da nossa terra, a parte superficial do solo que está melhor fertilidade, indo embora. Então, 23 e 24 daí, na enchente, o norte do Rio Grande do Sul até foi beneficiado nesse aspecto, teve quebra só de 14%, porque ele planta antes. Mas mesmo assim, a média da colheita no Rio Grande do Sul foi 48 sacos de soja por hectare, 99 de milho e 53 de trigo. Novamente, frustrações. Em maio, a grande tragédia, esses números aqui que chamam a atenção. Em uma semana, 400 municípios atingidos. Isso, maio de 2024, né? Maio do ano passado. De 24, Mais de 200 pessoas morreram. Pessoas afetadas chegou a 2 milhões e 100. 500 mil pessoas ficaram sem água. 206 mil propriedades foram atingidas em 9 mil localidades. Prejuízo de 88,9 bilhões de reais. Somente o agro, 31 bilhões. Como o solo, como nós estávamos terminando uma colheita, estava praticamente descoberto, também lavou novamente nossas terras. Foi embora que a melhor que nós tínhamos em termos de fertilidade. E aí o produtor não tinha conseguido ainda fazer o que? As coberturas de inverno, ou seja, plantar para proteger o solo. E aí foi o que aconteceu. E aí, 24, 25, nova seca. As perdas no Rio Grande do Sul chegou a 43%. A produtividade da soja deste ano aqui, 35 sacos por hectare.
O milho que tinha sido plantado anteriormente, que a seca ficou mais severa, foi a partir de janeiro. O milho ainda escapou. Aí, agora eu vou citar aqui, tem um estudo de um professor da Universidade de Passo Fundo aqui, que diz que em termos climáticos está mais seguro plantar no Cerrado e no Nordeste que no Rio Grande do Sul. Porque em 21 anos, e nos últimos 21 anos, o estado que mais enfrentou seca no Brasil foi o Rio Grande do Sul. Então, e agora, como vocês mesmo falam no artigo que tu acabou de ler aí, que proteção nós temos? Tu pega um produtor da Europa, um produtor dos Estados Unidos, o que tu tem? Tem garantia de preços mínimos, tem seguro de renda para o produtor, que se ele não colher nada, ele pode subsistir com sua família. Eles têm seguro, e hoje nós estamos vendo o nosso seguro sendo reduzido, o valor de cobertura, e nós sendo penalizados agora, porque alguém queria toda essa tragédia que aconteceu? Ninguém queria, mas aconteceu. Seu Emery, é impressionante ver a resiliência do gaúcho, né? Do produtor do Rio Grande do Sul, quanto vocês suportam, quer dizer, não é uma coisa que começou agora, ela já vem há muito tempo. O senhor estava falando da terra, né, da superfície ser lavada, porque quem não está ligado à agricultura, ao agronegócio, quando vê essas tragédias acontecendo, como, por exemplo, a que aconteceu a mais recente, em maio do ano passado, quando vê essas tragédias acontecendo, a gente vê as vidas humanas, que é um impacto tremendo, claro, mas o efeito colateral vem justamente no prato de comida. Então, nós vemos a terra ser lavada, maquinário agrícola ser destruído. Isso tudo leva tempo para se recuperar. E aí, como o senhor falou, precisa de dinheiro. E nós colocamos nesse vídeo, nessa análise, que é um direito do produtor rural. Não é favor algum. E lembramos também da pandemia, que surgiram bilhões de reais para abastecer os estados, para abastecer a questão da saúde e tudo mais. Teve desvio, foi uma farra com relação a esse dinheiro, mas surgiu o dinheiro. E agora, com esse governo que está aí de plantão, o agronegócio é massacrado, é penalizado. E eu queria saber, na prática, como é que o senhor está vendo, como é que o senhor recebe os seus companheiros aí, cerealistas, produtores rurais, o que eles relatam para o senhor? A gente falou, né, de pessoas que estão nos bancos pleiteando um direito que tem e não conseguem. Bem, estão desesperados. Na minha frente, aqui no meu escritório, eu já vi produtores chorando, dizendo o que eu vou fazer, o que eu vou dar para minha família. Eles sentiram que não tem mais como sobreviver a isso. O que está acontecendo na nossa região? Algum fenômeno, pequenos produtores arrendando suas terras. Teve um que chegou aqui para mim e disse, Tonhão, eu arrendando 20 hectares, eu garanto um salário para minha família em torno de R$ 4.000 a R$ 4.500 por mês. Por que eu vou correr o risco de não ter como sustentar essa minha família? Então está começando esse fenômeno, às vezes aqueles pequenos agricultores que têm uma atividade mais subsistência, que produz alimentos não tão concentrados em soja, milho e trigo, eles estão fazendo isso, deixando a atividade. Já aconteceu com a atividade leiteira, também tempo atrás, com importação de leite do Mercosul, aí, que impactou bastante o pequeno produtor de leite. Né? Mas só para ter, nós estamos falando aí que o solo foi lavado. Carmen, só que tu tem que aplicar mais este ano para te tentar dar uma proteção melhor ao teu solo, nós vamos ter um custo por hectare de R$ 600. Aí é o seguinte, por hectare, só para te tentar recuperar, tu fazer uma boa palhada, tu colocar aquilo que foi lavado embora para formar mais matéria orgânica, tá? Se tu for olhar o preço dos fertilizantes, o mesmo fertilizante comprado ano passado para este ano, o que está acontecendo? Dois produtos que eu uso. Um subiu 26%, outro subiu 32%, para aplicar na mesma terra. Aí, o que acontece? Estão propondo uma prorrogação de dívidas para o produtor gaúcho, 3 anos. É o seguinte, quanto vai ser o custo para nós implantar a próxima lavoura no Rio Grande do Sul?
em torno de 37 sacos por hectare. Se nós que tiver que pagar já o ano que vem a primeira parcela que nós temos disso, desses 3 anos, nós vamos gastar, conforme a região e o produtor, entre 12 a 15 sacos a mais por hectare. Então, tu pega aí 37 e tu aplica mais 12, vou aplicar 13. O teu custo já vai para quanto? Vai para 50 sacos por hectare. Se por um acaso esse produtor tem alguma área arrendada, o preço aqui no último ano do arrendamento de um hectare estava em torno de 20 sacos por hectare. Já vai o custo dele para 70. Meu Deus. Ele não tem capacidade nenhuma de se capitalizar. Nem- Esse que é o problema que nós vamos enfrentar agora para os próximos, nesse ano, nesta safra. Como é que vamos fazer isso? E a questão do governo federal, vocês estão num protesto diário, parando o Estado, parando rodovias. Está tendo algum efeito? O governo do Estado, o governo federal, eles estão respondendo para vocês de alguma forma, senhor Emery? Não, a gente percebe nas instituições bancárias, assim, extraoficialmente, foi dito, até ontem falei com um agente bancário e ele disse, ó, a ordem que nós temos é prorrogar 8% do total financiado. 8? O que acontece? O que acontece aqui para nós? Tem as cooperativas de crédito agrícola, né? Mas principalmente, vamos citar o caso da Sicredi, que é no Rio Grande do Sul. Ela tem o financiamento todo concentrado aqui, então o que representa 8% para o Estado do Rio Grande do Sul? Agora tu pega um Banco do Brasil, onde é que ele financia produtores? Em todo o Brasil. Onde não teve essa necessidade de prorrogação, então entra na soma total. Então, 8% de quem trabalha em todo o Brasil é uma coisa, 8% para quem tem regionalizado vai ser outra dificuldade. E aí o que o produtor faz? Ele não tem de onde buscar esses recursos aí para a próxima safra. E nós temos um agravante que até vou entrar agora, Carmen, que é o seguinte, nós vamos ter inclusive dificuldade com sementes, porque a soja do cedo, que é a mais precoce, foi uma das mais atingidas. O que acontece com isso? Nós não vamos ter semente suficiente. Se tu for olhar do que já foi comercializado este ano de semente, já saiu além do que era normal, que era em torno de 40% dos sementeiros do Rio Grande do Sul produziam, era pelos outros estados vendido. Esse ano, esse número já está em 43%. Então, as vendas para outros estados estão maior que nós tínhamos normalmente, de uma média histórica. O que vai acontecer com o produtor? Ele não salvou semente própria porque não teve condições. Muitos produtores que tinham, então, mais estruturados, que tinham irrigação, conseguiram fazer alguma semente. Mas nós vamos ter dificuldade de semente também. Quanto vai subir o custo da nossa lavoura com isso? Então, o produtor está nessa... Senhor Emery, é uma coisa assim impressionante. A gente ouvindo o senhor falar, dá desespero, porque está tudo inviabilizado, né? O cenário que se apresenta é de caos e não há solução da parte de quem tem obrigação, por lei, garantido na legislação, de dar o respiro que vocês precisam. Ninguém está pedindo dinheiro para ficar sem fazer nada. Vocês querem voltar a produzir. Primeiro, garantir que a terra tenha recursos, garantir que seja... Primeiro, precisa recuperar e depois voltar a produzir. Como é que vocês estão subsistindo nesse período? Como é que vocês estão se segurando, se armando para poder continuar a viver? É uma dificuldade. Muitos não têm saída. A gente se percebe até a entrega. Não, muitos, inclusive, que é o mais triste de tudo, bate o desespero. Então, nós temos dificuldade até com a saúde mental do produtor. Claro. A gente não devia nem falar, mas a gente sabe que o número de suicídios aumentou na área rural. Então, o produtor, às vezes, ele está, digo-se, um pouco isolado, porque ele fica lá com sua família, lá fora. Aí o pai de família, ele não começa a querer transmitir para toda a família, mesmo para a esposa, dizendo, não temos saída, isso. Ele vai retendo para si, até que tem um momento de desespero que ele não aguenta mais, e o quê?
faz aquilo que é pior, tirar a própria vida. Então, esse é um problema mental que estou enfrentando. Depressão, o pessoal com problemas por causa não sabe para que lado ir, também aumentou muito. Então, nós estamos vivendo essa situação aí que o produtor simplesmente não tem. E se não tiver socorro, o que, é que ele vai fazer então? Tentar vender a terra, nem isso consegue mais, porque não há condições de comprar. Fala, não, vou arrendar, já reduziu o valor do arrendamento, porque ninguém tem coragem de arriscar pagar uma taxa de arrendamento, se não sabe se vai ter resultado econômico depois na colheita. E mesmo se nós formos olhar o preço do soja, continua o mesmo no ano passado, mas como eu já falei, os nossos custos são os mesmos? Não. Não. Aí o seguinte, vamos só citar, o preço do milho, vocês acompanham bem no Centro-Oeste com a safra que está correndo muito bem aí. Quanto já caiu? Eu aqui olhando aqui no Rio Grande do Sul, do preço de 2 meses atrás para agora já caiu 20%. O produtor gaúcho de arroz, em que na época ali da enchente, não, vamos importar arroz, isso e aquilo. De lá para cá o preço já caiu 30%. O que está sendo feito para esse produtor de arroz continuar a sua atividade? O governo que tinha verbas, tinha tudo para poder auxiliar, né? Naquele tempo que ia comprar arroz, ia importar arroz de outros países, talvez dar serviço para produtores lá fora. E agora está abandonando os produtores aqui no Rio Grande do Sul. Então, essas coisas nós temos que começar a olhar. Não é dessa forma que tem que andar. Fica muito difícil. Se tu for olhar também o seguinte, ó, há 5 anos atrás, com uma saca de soja, o produtor comprava 25 sacos, aliás, 25 litros de diesel. Quanto está comprando hoje? 19. Com uma saca de soja, ele precisava 30 sacos de soja para comprar uma tonelada de MAP. Hoje ele precisa de 39. Então é o seguinte, os nossos custos estão explodindo, os nossos financiamentos estão reduzindo o que é fornecido ao produtor, o seguro para que está caindo sempre. Hoje já se fala em garantir no máximo 200 mil no Proagro. Como é que o produtor vai fazer? Ele não está tendo, ele está sendo cerceado. Agora, o nosso custo de financiamento vai ser quanto hoje? Se nós formos aí para o mercado livre. Lembrando que a inflação no Brasil, está sendo alardeada, não chega a 5,5%. Quanto está a Selic? Vou dizer 15%, porque está previsto mais um aumento na Selic. Então, é o seguinte, o produtor gaúcho não quer, de graça, essa prorrogação. Ele se propõe a pagar. Se tiver que pagar a inflação, pagar mais remuneração dos agentes financeiros, sim. Mas nós não estamos especulando com dinheiro. Sim. Nós estamos tentando manter uma atividade que nós dependemos dela e a vida inteira nos dedicamos. Se fosse um juro mais... Teria que ter um juro de qual? Né? Exatamente, nós não temos. Eles não podem citar a Selic de hoje como se fosse culpa nossa. Isso aí é caso de uma administração de contas públicas. Sim. A inflação é gerada por quê? Ou por emissão de moeda ou por custos superiores ao valor de venda. Isso que gera a inflação. E eu quero saber, o produtor contribuiu para isso? Eu vejo muitas críticas dizendo que não, produtores estão com os maquinão, estão com os tratorzão e coisa. A atividade agrícola mudou. Quando nós falamos do passado lá, uma automotriz que conseguia colher 500, 600 sacos por dia, era um maquinão, uma baita de uma máquina colhendo tudo isso. Quanto uma máquina hoje boa tem que colher? Em torno de 3 mil sacos por dia, no mínimo, para poder tu manter tua atividade. A tua colheita que tu precisava um período de quase 2 meses, hoje é concentrada em 20, vou dizer, 30 dias. O resto, então, assim, é só uma questão de técnicas agronômicas, tu plantar mais cedo ou mais tarde, que tu não acelera. Então, nós temos tendo essa dificuldade. Muita gente criticou os tratores que estavam no protesto. Só que não lembraram que na enchente esses tratores estavam salvando gente, estavam tirando gente em lugar que era inacessível de outra forma, que só podia chegar de helicóptero de outro jeito. Mesmo os tratores que trabalham na lavoura de arroz, na enchente, estavam tirando água do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. Sim. Então, esses tratores, é porque é para o luxo? Às vezes tem um caminhonetão
Como é que ele faz para sair da lavoura com um pneu que fura, vamos supor, um rodado do trator que tem que vir, uma plantadeira que estraga, ou uma bomba que tu precisa para lidar com multa, tem que ter um veículo com capacidade para isso, tem que ter um veículo tratado, tu vai pôr Isso é um carro da ferramenta de cidade a trabalho, rodar. né? Exatamente, tu vai colocar um carro de cidade a andar em cima de área lavrada? Não vai. Então eles ficam criticando, mas talvez não tenha convivência com a atividade agrícola que a gente enfrenta todo dia. O senhor falou, senhor Emery, das quebras, né? Nas safras, enfim, no Rio Grande do Sul. A equipe de grãos preparou uma análise que faz justamente esse histórico, né, da produção de soja e milho do Rio Grande do Sul, desde 2018-19 até a atual safra agora, projeção. E a gente tem um gráfico que nós vamos ver juntos, viu, senhor Emery? Vamos colocar esse gráfico na tela para a gente poder mostrar para você, radiograficamente, em números, isso que você está vendo. Olha só. Foram os eventos que comandaram as últimas 7 safras que culminaram nessa triste realidade de hoje. Então, vamos acompanhar juntos aqui. Safra de 2018-19, essa primeira torre aqui que você vê à esquerda, o céu de brigadeiro, né? A colheita de soja e milho do Rio Grande do Sul passou de 25 milhões de toneladas, isso pela primeira vez na história. Justamente no ano em que a China e os Estados Unidos iniciavam aquela guerra comercial, a primeira guerra comercial com Trump no poder, empurrando uma forte demanda extra aqui para o Brasil. Animados, claro, com esses resultados, os produtores gaúchos pisaram no acelerador, seguindo o que foi feito, claro, em todo o Brasil, e foram para o campo aumentar ainda mais a sua renda. E aí veio a primeira paulada, tá vendo a queda de 18-19 para 19-20? Nessa safra de 19-20, os preços continuavam altos, mas o Rio Grande do Sul, como lembrou aqui o seu Emery, perdeu quase 40% da produção de soja e milho. Desabou, como você está vendo aí, de 25 milhões para 15 milhões de toneladas. Nesse momento, o caixa do setor produtivo de grãos do estado começou a ser dilapidado. Os custos cresciam a galope, em razão de uma das fases mais surreais da história que todo mundo acompanhou. Você lembra da pandemia, né? Aí veio a safra 2020-21, um novo alívio. Os investimentos valeram a pena. O Rio Grande do Sul recuperou a sua produção, mais uma vez passando da casa de 25 milhões de toneladas. Tudo no exato momento em que a soja e o milho rompiam recordes de preço, rendendo altos lucros. Mas a paulada veio de novo. Safra de 2021-22, mais da metade da produção gaúcha foi perdida nos campos. Mais da metade, gente. Dá uma olhada, de 25 milhões para 12 milhões. Para complicar, uma manobra para derrubar os preços dos alimentos e aliviar a pressão inflacionária que tomava conta do mundo por conta da guerra da Ucrânia, vocês se lembram disso, a ONU inverteu por completo o rumo dos commodities agrícolas em meados de 2022. O que aconteceu? A ONU, volta aqui para mim rapidinho, Roger, a ONU estipulou aquele corredor de exportação de grãos da Ucrânia. A Ucrânia, né, uma grande produtora de milho e também de trigo, e aí um grande corredor de exportação, alardeado pela ONU, e isso acabou derrubando os preços das commodities agrícolas em meados de 2022. Vamos voltar para o gráfico rapidinho? E aí o caixa dos produtores explodiu de vez, gente. Na safra de 2023-24, a produção mais uma vez conseguiu ser elevada, mesmo com gravíssimos problemas de clima no estado. Só que de nada adiantou para aliviar o caixa, mesmo com essa produção elevada. As cotações afundaram de vez, porque a oferta jorrava no mercado e soja e milho perderam cerca de 40% de seu valor em apenas 2 anos, trilhando justamente um rumo inverso aos custos operacionais de produção e financeiros, como detalhou aqui seu Emery. E chegamos a este ano que estamos hoje. Safra de 2024-25, mais uma quebra, mais prejuízo. Você vê aí, 23-24, 24 milhões e meio de toneladas de produção de soja e milho. O Rio Grande do Sul escorregou para menos de 20 milhões. E voltando aqui para mim, aqui no estúdio, saindo desse gráfico, em algumas regiões, as perdas foram históricas, né? A produtividade média das lavouras caiu para níveis incompatíveis com a realidade de preços e custos.
E o que sobra agora, né, seu Emery, é esse mar de produtores desesperados, abandonados pelo governo, como o senhor está relatando, e as instituições financeiras pouco se importando em atender o produtor rural, que não está pedindo nenhum favor. E a gente lembra de como é feito fora do Brasil, né? O produtor europeu subsidiado, o produtor tendo ali, como o senhor lembrou também, tendo a renda da sua família garantida, se caso quebrar, e aqui no Brasil completamente diferente. E em pouco mais de 40 anos, o senhor que acompanhou a soja, a chegada da soja ao Brasil na década de 70, nós saímos de importadores de alimentos para produtores, grandes exportadores, o maior produtor exportador de soja do mundo, milho, estamos aí nas primeiras posições também, e da porteira para dentro, o produtor faz o seu trabalho, faz a lição de casa, como nós costumamos dizer, mas da porteira para fora é só paulada e só desafio, senhor Emery. Olha, outro aspecto, então, só do desafio, a questão de custos para nós. A nossa desgraça é só nossa, porque a tendência é todo o resto do mercado se aproveitar disso. Eu vou fazer uma continha simples aqui. A produção mundial em torno de 400 milhões de toneladas, o Rio Grande do Sul perdeu 8%, perdeu 8 milhões. Representa o quê? 2% da produção mundial. Só quanto nós tínhamos a cotação em fim de dezembro no mercado internacional? Entre 9,80 a 10 dólares por bucho. Quanto está hoje? Entre 10,50 a 10,60. O que eu quero mostrar com isso? Que por uma perda de 2% no Rio Grande do Sul, os preços subiram 5% a 6%. Então, o prejuízo ficou só no Rio Grande do Sul, porque por Santa Catarina para cima e no mundo, os preços subiram. Vamos supor, o agricultor, que tem uma boa safra de soja no centro-oeste, do Paraná para cima, o que aconteceu? Ele vendeu seu produto em função da desgraça nossa com preço melhorado. O que aconteceu com o governo? O governo, se ele tem, o produtor tem mais dinheiro para circular, ele vai gastar mais. Aí que seria o bom consumo, que é tanto empregado querer consumir se não ter renda, né? Então, maquinários foram vendidos, algumas coisas foram feitas, foi investido, alguma atividade desde construção civil na cidade, tudo. Ela aumentou daqui para cima, porque o que sobrou acima da perda do Rio Grande do Sul foi de 3% a 4% a mais para toda a produção brasileira. E isso não está sendo visto pelo governo. É que nem esses dias, quando falavam tanto no preço do café, que vocês também se dedicam a isso. Se nós vendíamos um quilo de café, uma lata de café por R$100, e devido à escassez, a quebra ele foi para 200. Os tributos do governo incidiam sobre o quê? Sobre o 100 e sobre 200 que está sendo vendido agora. Então, muitas vezes, a parte da arrecadatória com o agro não perde, porque a escassez faz subir o preço. Então, é recompensado. E nós, nesse momento que a desgraça é nossa, ao menos deviam se lembrar da gente. Sim. Eu vou citar aqui, agora me permite até um pouco, agradecer, mas todo o carinho de toda a população brasileira que foi solidária com o Rio Grande do Sul. Não se tem notícia de nenhum estado que deixou de enviar alguma coisa para nós aqui. Que se colaborou, fez doações, contribuiu, e até hoje é solidário porque tem protestos em outros estados sobre essa falta de atenção ao povo gaúcho. Mas agora eu vou lembrar o outro lado da moeda. O que o Rio Grande do Sul fez pelo Brasil? Ajudou a desbravar as novas fronteiras agrícolas. Nós levamos aqui um patrimônio cultural, que é de alguns princípios, essa dedicação à terra, levamos para outros estados. Nós levamos patrimônio humano, formamos nossos filhos no Rio Grande do Sul, aproveitamos as estruturas do Rio Grande do Sul para dar colégio, para dar faculdade para os filhos, e agora estão trabalhando em outros estados do Brasil, no momento melhor da sua vida ativa, economicamente. O Rio Grande do Sul mandou também para outros estados o quê? Patrimônio financeiro. Ganhou dinheiro aqui, pegou esse patrimônio e foi aplicar em outros estados. E tem gente que até hoje tem propriedades aqui que se desenvolvem, mas como compraram áreas lá em cima, eles mandam dinheiro aqui para sustentar a atividade em outros estados. Então, isso tem que ser visto também pelo governo. Porque se fosse depender só deles, será que nós tínhamos tido
O Brasil teria sido desbravado em termos agrícolas como foi. Você fala muito em ecologia, mas e se nós não tivéssemos alimento agora? Nós lembramos que na primeira securitização que houve, nos anos 99, anos 90 ali, o que aconteceu? A produção brasileira não chegava a 100 milhões de toneladas. Hoje está em 340, se não me engano. Por que será? O produtor não respondeu? Não fez por merecer auxílio por ter aumentado tanto essa atividade? Quem que está sustentando o PIB brasileiro em crescimento? Né? Praticamente o setor rural, o setor agrícola. Por que então essa indiferença conosco? Então, agradecimento a todo o Brasil que é solidário com a gente. Mas lembrar que o Estado também mandou para fora daqui patrimônios culturais, patrimônios pessoais de seus filhos. Eu vi crianças que estiveram aqui na minha casa, falando com o pai delas a semana passada. Ué, tem os guri, o gaúcho diz guri, né? Não, então, comprei uma área no Piauí, eles estão trabalhando lá em cima. Os guri dele com 23, 24 anos abandonam, como é que diz, a querência aqui, o convívio que eu tenho aqui, e vai lá se dedicar, é uma atividade econômica, lógico, vai buscar aumentar patrimônio e tudo. Mas onde é que ele se formou? Se formou aqui, e está indo lá para cima, e da onde está sendo o recurso? A maioria daqui também para ir a outros estados. Isso tem que ser lembrado. Me lembro que tem agricultores aqui, que logo que foi para o Piauí, não tinha operadores de máquina, nada. Hoje tu vai lá, já tu conseguiu formar mão de obra local para fazer isso aí, através do nosso conhecimento da cultura que nós levamos para lá também. Então, não é só o Rio Grande do Sul que fez isso, mas o Rio Grande do Sul teve grande participação e teve esse espírito aventureiro de querer progredir e ir para frente, e com isso desbravamos muitas regiões brasileiras. E agora está na hora de desbravar novamente o Rio Grande do Sul, né, seu Emery? Ou seja, vocês começarem praticamente do zero em muitos lugares. O que move vocês, o espírito gaúcho? Do que é feito o espírito gaúcho, seu Emery? Olha, essa resiliência, nós vamos começar com o espírito gaúcho em si. Eu sou descendente de italianos, né? Mas se nós formos olhar, o italiano brigou pelo Rio Grande do Sul, que foi o Garibaldi. Então tem esse sangue. O que o Rio Grande do Sul é? O Rio Grande do Sul era a fronteira. O Rio Grande do Sul tem que preservar seu território. Nós tivemos guerra com o Uruguai, nós tivemos guerra com o Paraguai, né? E onde que nós batalhamos para ter esse território nosso. Então, esses princípios de resistência nós temos. Então, o que nós temos que fazer? Nós vamos seguir, pode ter certeza que o gaúcho não vai se entregar assim, né? Mas também não queremos ver ser tão pisoteados assim, que no momento de crise que realmente nós necessitamos, não sejam completamente abandonados. Eu estou falando mais em termos de recursos públicos, porque o brasileiro em si deu um exemplo, e isso é a coisa que mais me marca no coração, é que ele foi solidário com nós aqui. Até me emociona, porque ele não faltou com a presença nossa aqui. Doeu, né? Dói. Mas, só para te ver uma coisa serialista, fazem mais de 10 anos que não se há recurso para construir armazéns. Qualquer um poderia estar construindo. Mais de desde 10 que tivesse anos uma. não constrói. Mais de 10 anos, para ser realista, no Rio Grande do Sul não saiu verbas. E pergunto, vocês acompanham o dia a dia aí. Quanto falta de armazenagem no Brasil? Por que tem, tipo, correria aí no Centro-Oeste para liberar espaço para colocar o milho e coisa? Porque falta armazéns. Então, essa que é a questão. Por exemplo, aqui agora mesmo com a enchente e coisa, o que está acontecendo? O pessoal procurou originar grãos aonde? Através do Porto de Santos, de Paranaguá, pelos portos do Nordeste. Os embarques gaúchos estão programados para quando? A partir de agosto. Eu disse, sou cerealista, mas vem a empresa comprar o nosso produto aqui e dizem, nós só vamos poder carregar de fim de julho, começo de agosto, porque não tem navios nomeados. Então, esse armazém, eu praticamente, daquilo que eu recebi, não foi embarcado 5% do ano todo, de toda essa safra que foi recebida. Então, nós temos que ter armazém para guardar, para dar suporte para o agricultor também. Porque, não, às vezes, o cara, não, vamos construir
na propriedade do agricultor. Se ele tiver escala, se ele tiver uma propriedade grande, é justo. Mas aquele pequeno produtor, exatamente esse que está padecendo hoje, o que está acontecendo? Ele com 20, 30 hectares, 50 hectares, ele pode investir para fazer um armazém? Não pode, ele não tem capacidade. E o Rio Grande do Sul é feito majoritariamente de pequenos e médios produtores, né? Sim, as propriedades nossas, vamos supor aqui, nós plantamos hoje em torno de quase 700 hectares aqui. Nós somos um grande produtor. Eu pergunto, quem planta 700 hectares no Centro-Oeste, que é? É um pequeno produtor. Então, depende do local é isso que nós temos que fazer. Senhor Emery, uma coisa muito importante que a gente sempre fala aqui na Rural Business é essa questão de um interesse por trás dessas tragédias, né? Porque o que a gente vê, um tabuleiro aí mexendo, né? As terras mudando de mãos e um grande interesse internacional no Brasil, porque nós somos um potencialíssimo produtor de alimentos, nós temos demanda por alimentos cada vez mais no mundo. O senhor, qual a sua avaliação sobre isso, assim, desse interesse por trás dessas tragédias? Não, eu fico olhando alguns projetos, né? Todo o pessoal que vai aplicar dinheiro, o que ele busca? Ele busca remunerar seu patrimônio, seu capital, né? Então, todos os países fazem isso. Quando dizem que países não têm amigos, têm interesses, é isso que acontece de fato. Vamos só citar onde é o maior terminal graneleiro fora da China hoje. É no Porto de Santos. Quem é que está construindo lá? É a Trade, que faz o quê? Que faz a originação de grãos para o Porto de Santos, que faz para a China. Essa empresa que está lá tem o maior terminal graneleiro, que vai ficar pronto agora em 2024, para exportar grãos, exportar açúcar. Da onde que vem? Nós temos, por investimento, fizeram o maior porto no Peru, mas já tem projetado uma ferrovia que venha sair na Bahia, região de Ilhéus, menos as primeiras notícias que se tem. Aí tu vê que a ferrovia que está projetada no Nordeste, que já tem traçado de uma estrada rodoviária e não quer permitir a construção da rodovia, que vai usar praticamente o mesmo corredor. E será que para essa rodovia que vai do Peru para sair Ilhéus, não vai passar por nenhuma região, uma reserva indígena, reserva florestal, ambiental, que já tem um projeto praticamente definido? Eu também estranhei este ano, havia um marco regulatório para o biodiesel, que a partir de março nós poderíamos pôr no biocombustível nosso até 15% na mistura com o diesel, né? Era para ter entrado em vigor em março, não entrou. Por que será que não entrou? Nós ia estar vendendo farelo, que seria já um produto industrializado. Mas a partir do momento que a indústria não pode mover, sobra mais grão. Para quem que está indo esse grão? Então, essas perguntas têm que ser feitas, né? Eu vejo alguns países buscando no Brasil, principalmente infraestrutura. A infraestrutura portuária, a parte de energia, da parte elétrica, esses negócios principais, né? Então, vim buscando em outros locais que praticamente eles dominam, né? É que nem o caso que foi... O produtor rural brasileiro, ele consegue acompanhar essas informações? Ele consegue entender esse cenário? Porque eu vejo assim, o senhor acompanha a Rural Business desde sempre, o senhor acompanha as análises, é assinante, e o senhor tem todas essas informações, essa visão, né? Não só local, mas regional, mas nacional e internacional também. E o senhor vê o movimento geopolítico acontecer, o senhor entende que esse conhecimento que o senhor tem é compartilhado pelos outros produtores ou não? A maioria está tão preocupada em produzir, em olhar ali para o seu terreno, para a sua área, e não consegue enxergar o que está acontecendo no mundo. Não, eu acredito que ele está muito mais informado agora que antigamente. Isso não resta a menor dúvida. Então, ele tem acesso aqui até às redes sociais que querem regulamentar. Mas nós olhando o lado bom, que permitiu que as informações chegassem. Quantas vezes o produtor rural já viu teus comentários, tuas narrativas da Rural Business? Eles mostram para mim, assim, eu li lá, eu vi na Rural Business.
Como é que diz assim? A loira lá pegou e disse isso, né? Então, eles falam isso, não tem essa orientação. É. O que o problema é a falta do apoio para ele continuar investindo, subsistindo disso, né? Nós fomos olhar aí, né, que nem vão construir uma fábrica de automóveis na Bahia, mas o trabalhador não é o brasileiro, né? Aí agora até me chamou atenção a mim particularmente a visita do presidente de Angola no Brasil. Entre os protocolos é transferir tecnologia do cerrado nosso para eles cultivar em Angola, né? É justo que eles progridam e subam também, né? Mas se nós formos olhar, quem é o país que mais está investindo na África hoje? Ele fica mais, o Brasil fica mais perto ou a África fica mais perto? Se nós transferir tecnologia para a produção lá de grãos, ele vai vir continuar comprando no Brasil ou vai continuar comprando lá? Aí tu vê acordos presidenciais aí feitos, não, nós vamos financiar a exportação para tal país. Mas se não financia o produtor interno, aquele que gera o alimento, gera a comida aqui. Então, um pouquinho de mais solidariedade, eu digo até mais respeito ao produtor. Eu procurei fazer esse resumo aqui de como é que tinha sido a nossa situação nesses últimos 6 anos, né? 6 safras praticamente, com enchentes e seca, para o pessoal ter uma noção daquilo que está acontecendo. As pessoas não sabem, né? Quem está fora do campo, quem está nas grandes cidades, enfim, nas grandes metrópoles, não consegue entender o tempo que se leva para produzir uma safra, o investimento que tem que acontecer, o risco que é você ter uma indústria a céu aberto, como é a agropecuária, né? Mas principalmente a agricultura, né, que depende do clima, depende do tempo, depende de tantas variáveis, como se não bastasse tudo isso, que é incontrolável, tem aí um governo lutando contra. Aí fica difícil, né, Semeri? Mas o senhor representa essa população gaúcha de produtores rurais que tem sempre a esperança e não abaixa a cabeça, e parece que quanto mais difícil, mais estímulo vocês têm, porque vocês já venceram tantas batalhas, né? Certo. Como é que é? Vão estar que nem o capim, o vento pode entortar ele, mas ele não vai se entregar. Ele, no outro dia ele está de pé de novo. Então, nós vamos continuar fazendo isso, não tem outra forma. É da nossa, pode-se dizer, é da nossa natureza, né? É que nem aquela fábula do escorpião, né? Que era da natureza dele. A natureza gaúcha é fazer isso mesmo. É Exato. pelhar, é continuar, é seguir buscando isso. O único problema que eu posso dizer é não nos atrapalhe, né? Nos ajude, porque a gente Que fica já, esperando o que aconteceu com o produtor agora. Vou citar o caso. Vocês têm as estatísticas diárias aí. Quanto estava o preço da soja em março e quanto está hoje? Subiu ou baixou? Baixou. Por quê? E o que o produtor fez? Ficou aguardando ver se tinha alguma definição, se ia prorrogar essa virtual, se ia haver a securitização. Então, o soja caiu, acho, 8 a 10% nesse período, vamos dizer, né? Então, aumentou o prejuízo do produtor em 8 a 10% a indefinição sobre o que ia ser feito em termos de política de prorrogar as dívidas ou fazer a securitização, né? Então, foi mais uma paulada do produtor. O que acontece agora? Uma certa pressão indireta até de instituições financeiras. Não, tu tem que pagar, não, porque senão depois tu pedir o novo custeio, tu vai lá para o fim da fila. Então, não quer dizer que não vai dar, mas vai dizer que pode vir tarde os recursos para ele fazer o plantio dele, né? E o produtor vive esse drama hoje, né? Tu vai no e banco tem hoje, hora, né? ninguém Tem aí hora não, para plantar, eles não não dá para sabem o que te esperar o tempo, dizer. né? Ah, Não, não dá para dizer para São Pedro, ó, não faça frio, não faça calor, que eu não plantei ainda, né? Então, é. nós temos que ser assim. Hoje ainda o produtor estava dando previsões climáticas, né? Pedindo assim, porque eu também cuido disso aí, faço um informativo diário dizendo a tendência do clima, né? Mas o que acontece? Diz, bah, e agora quando é que eu vou plantar o trigo? Porque a semana que vem vai ser ruim, e daí na outra, aí nós temos uma janela só de 5 dias, aí isso atrasa o plantio do trigo. Aí nós temos aqueles produtores bem antigos que dizem que aqui no Rio Grande do Sul tem uma tradição
que na lua nova de setembro dá uma geada. Esse ano a lua está mais tarde, então estou preocupado com isso também. Só. Se acontecer lá no dia 21 de setembro, se acontecer isso, eles aí eu perco toda a minha lavoura de trigo, porque hoje eu tenho variedades mais precoces, tem envolvimento mais rápido, exatamente para permitir que eu só plantar depois. Então tem umas coisas assim da velha geração que ainda impacta. Às vezes tu fala isso da nova, de setembro, dessa lua prejudicar a lavoura de trigo, a maior perda por geada que eu me lembro da minha vida aconteceu no dia 25 de setembro. Olha. Limpou com tudo, o pessoal com milho quase 1 metro de altura, com cevada, com trigo, perdeu tudo. Não tinha o que fazer, perdeu. Ainda ontem o produtor me falou, nós falando sobre isso, né? Que eu sou mais antigo, eles puxam o assunto. Então ele diz assim, aquele ano eu perdi 1,5 milhão entre trigo, milho e a cevada. E aí? Eu tive que aguentar, tive que renegociar, fui empurrando com a barriga, diz assim. A tradição dos antigos, né? Ouçam os antigos que você vai bem. Por falar nisso, seu Emery, a gente está caminhando para o final já desse nosso bate-papo aqui no AgroPod. O senhor falou que os produtores hoje estão melhor informados, tem as redes sociais, eu queria que o senhor falasse da importância da Rural Business, porque muita gente ainda não acompanha informação profissional no agronegócio. E a Rural Business está há 35 anos operando com isso, desbravou a questão da informação profissional no agronegócio. Eu queria que o senhor falasse, como testemunha mesmo, sendo crítico, avaliando o trabalho que a Rural Business faz, o que ela impactou e continua impactando na sua vida como produtor rural, como cerealista, o que o senhor tem visto de retorno da Rural Business no seu trabalho. Bom, eu vou dar um testemunho em que eu tive o primeiro contato com alguém da Rural Business, foi com a Tânia. Eu havia as análises dela, e ela sempre um ano, não me lembro qual foi o ano, me desculpe, mas ela falava sempre demanda, preste atenção na demanda, preste atenção na demanda, e eu comecei a cuidar daquilo, né? Sobre a procura, sobre as vendas americanas, o que estava acontecendo. E de fato se confirmou. Então, é o seguinte, às vezes tu tem aquela noção aqui, como produtor, tu fica muito envolvido na sua atividade, mas tu não olha uma parte mais macro, tu não olha todo o mercado. Mesmo agora, às vezes, a Tânia diz, mas o petróleo isso, mas o farelo aquilo, mas aquele outro produto, né? Então, essa visão mais ampla, maior do mercado, o que é? É que nos fornece alguma base para nós fazer nossas negociações. E isso o produtor está tendo acesso, então é normal, eu já falei antes, é normal o produtor citar os artigos que vocês publicam, as análises que vocês publicam. Ele diz, não, a moça da Rural Business, que nem eu brinquei antes, né? E eles falam tudo isso. Eu, por exemplo, todos os dias eu olho a análise da Tânia, não tem, sim, né? Então, eu tenho esse cara, me parece que não tem assim um compromisso tanto voltado, às vezes é que nem aqui às vezes o cara vende produtos agrícolas defensivos, diz não, mas esse é da revenda tal. Então tem aqueles que não são vinculados a nenhuma revenda, que às vezes são mais consultados. A Rural Business também não tem compromisso com algum setor do mercado, não tem compromisso com a informação. Ou menos essa é a imagem que vocês transmitem para mim, para o pessoal. Acertar tudo, ninguém vai acertar. Então não adianta querer. Agora, errar é da natureza humana, não tem o que fazer. Então, isso então que nós conseguimos. O senhor, uma grande, que as pessoas perguntam assim, quanto que é margem de lucro, né? Eu vou conseguir ganhar, eu vou lucrar tendo informação profissional? Perfeito, é isso que eu estava falando, né? Então, ter essa informação ajuda o produtor a controlar seus custos de produção. Quando o produtor chega aqui e diz, está na hora de vender, qual é a resposta que normalmente eu dou? Quanto te custou a tua safra? Se tu não sabe quanto te custou, tu não sabe se está na hora de vender. Porque tu vai vender abaixo do teu custo, em princípio uma análise empírica aqui, né? Mas muitas vezes não faz questão, não, mas eu salvei a semente. Eu digo, mas essa semente, se tu não tivesse salvo, tu podia vender. E tu tinha receber valores para a semente. Sim, então tu tem que colocar ela na conta para te ver quanto custou teu soja. Ele diz, não, mas eu tinha recurso e não fui no banco pegar. Mas se ele tivesse esse dinheiro aplicado
numa poupança, estaria rendendo alguma coisa? Estaria, tem que considerar esse custo do juro que ele está tendo. Diz, não, mas é eu e a minha família que faz, todos nós temos junto. Aí eu pergunto, mas se tu fosse trabalhar para mim, tu ia me cobrar alguma coisa. Então, isso também tu tem que colocar no teu custo. Então, é dessa forma que nós temos que levar para nós fazer essa comercialização. Né? Não tem outra forma. Então, vamos seguir cuidando dessas partes, mas você falaste aí e a informação na nossa cidade aqui, o que que acontece? Emissoras de rádio que tem programa até de 2 horas no final de semana só sobre agronegócio, programas diários, eu inclusive participo de alguns, então que eles pegam e falam, e ficam dizendo ao produtor o que é tendência, o que acha, o que vai ser. Então, muitas vezes o cara, o cidadão, o produtor, o que que faz? Que às vezes é melhor tu perder menos do que não ter o lucro. Seu Emery, muito obrigada. Emery Tonial, produtor rural, cerealista do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela sua participação aqui nesse bate-papo, por essa conversa que o senhor teve, não só comigo, mas com quem acompanha aqui a Rural Business na nossa página Mundo Rural Business, né, no nosso perfil no YouTube. E olha, desejo toda a sorte do mundo para o Rio Grande do Sul, um povo guerreiro, que, como o senhor falou, exporta cultura, né? Os gaúchos são absolutamente necessários para o Brasil. É um povo aguerrido, um povo realmente que é diferenciado. Então, parabéns, parabéns e muito obrigada por serem desse jeito, por acreditarem, continuarem acreditando no Brasil, continuarem acreditando no agronegócio e, principalmente, amanhã, de manhã, estarão na lavoura, estarão no campo, produzindo e orando para que Deus ajude, mas que o governo tenha sensibilidade e cumpra as obrigações dele. Eu quero agradecer a oportunidade, então. Para mim é motivo de orgulho, eu vou repetir isso, hoje ter participado de uma atividade da Rural Business pessoalmente. Então, é uma alegria, eu tive sempre o que eu busquei na Rural Business, ela me deu a mais até que se esperava, vou ser bem franco. É uma fonte de consulta constante minha, né? Então, como é que é? Só alegria. Obrigada, seu Emery, e boa sorte e, se Deus quiser, boas notícias também. Obrigada, viu, seu Emery? Um grande abraço aí para Passo Fundo, para todo o Rio Grande do Sul. Então, um grande abraço a ti, dona Carmen, e um abraço a toda essa equipe brilhante da Rural Business aí. E assim a gente se despede de mais um AgroPod, agradecendo mais uma vez seu Emery Tonial, cerealista, produtor rural do Rio Grande do Sul, e desejando aí ao Rio Grande do Sul, nesse podcast especial, um grande abraço e vamos em frente. O gaúcho enverga, mas não quebra. A gente se encontra num próximo AgroPod com alguém bastante interessante para levar a informação do agronegócio para você, como só a Rural Business faz. Até lá!